Olá, pessoal! Bem-vindos ao Opa News BR. Hoje a gente vai falar sobre um evento que chocou o Brasil. Em novembro, um tornado com uma força absurda passou por Rio Bonito do Iguaçu, lá no Paraná, e deixou um cenário de guerra, sabe? Vamos entender juntos a força desse fenômeno, o drama das pessoas por trás dos números e, claro, como essa cidade está lutando para se reerguer. Então, para a gente entender essa história direitinho, a gente separou tudo em 4 pontos principais. Primeiro, vamos ver o impacto bruto, a força do tornado. Depois, a gente entra no custo humano e material, que foi gigantesco. Na sequência, vamos ver como a cidade está se virando para se recuperar. E por fim, o que a ciência diz sobre isso e como podemos nos preparar para eventos assim no futuro. Bora começar então pelo impacto. Para a gente ter uma noção do tamanho do que aconteceu lá no dia 7 de novembro, a gente precisa olhar para os números. E olha, eles são assustadores. Olha só esse número, 250 km por hora. Para você ter uma ideia, é a velocidade de um carro de Fórmula 1 no meio de uma reta. Agora, imagina essa força toda em forma de vento atingindo uma cidade. É um poder de destruição, assim, absoluto. E o resultado dessa força toda foi, infelizmente, uma tragédia humana. 6 pessoas morreram. E pensa só, numa cidade de 14 mil habitantes, mais de 800 ficaram feridos e quase 1.000 pessoas perderam suas casas. É uma parte enorme da população sendo atingida diretamente. É algo que marca a cidade para sempre. Mas assim, os números, por mais chocantes que sejam, não contam a história toda, né? Agora a gente vai ver o que esses números significam na prática, na vida das pessoas e no cenário da cidade. Olha, o que o tornado deixou para trás foi um cenário de devastação completa. Casas, prédios comerciais, escolas, postos de saúde, tudo foi atingido. Tinha carro arremessado, árvore arrancada pela raiz. A infraestrutura básica da cidade simplesmente foi para o chão. E nada traduz melhor o pânico desse momento do que o relato de quem viveu aquilo. A dona Lourdes dos Santos, uma moradora, contou o que sentiu. Ela disse, começou aquele estrondo tão rápido. Eu falei pro meu marido, essa coisa não tá boa, isso é perigoso. Foi muito trágico. Imagina o desespero de se esconder debaixo de uma mesa enquanto sua casa é destruída ao redor. A situação era tão caótica, mas tão caótica, que nem as autoridades conseguiam medir o tamanho do estrago no começo. O próprio prefeito da cidade, o Cesar Augusto Bovino, disse com todas as letras: a cidade está praticamente destruída. Isso dá uma ideia da dificuldade até de começar a entender o que precisava ser feito. Ok, o cenário era de destruição total. E aí? O que se faz? Bom, no meio do caos, a reação precisou ser imediata. A gente vai ver agora como a comunidade e o governo começaram a responder a essa crise gigantesca. A resposta imediata seguiu um plano bem claro, focado no que era mais urgente. Primeiro de tudo, as buscas, para ter certeza que ninguém mais estava soterrado ou desaparecido. Logo em seguida, já começaram os trabalhos para restaurar água, luz, essas coisas básicas. Ao mesmo tempo, claro, tinha a distribuição de comida e água e o acolhimento das famílias que perderam tudo em abrigos. E para acelerar tudo isso, o governo do Paraná tomou uma decisão fundamental. Decretou estado de calamidade pública. O que isso significa na prática? Significa que a burocracia diminui muito e a ajuda, tanto em dinheiro quanto em material, pode chegar muito mais rápido para quem está precisando. E, falando em ajuda, o apoio financeiro foi pensado em 2 frentes. De um lado, o plano do governo com crédito e suporte para reconstruir as coisas, e do outro, uma ação na Assembleia Legislativa propondo uma ajuda inicial de R$50 mil para cada família atingida. Uma medida para ajudar as pessoas a recomeçarem. Tudo bem, a gente viu o que aconteceu e como foi a resposta. Mas fica a pergunta, né? De onde veio um negócio tão violento assim? E, o mais importante, dava para ter avisado as pessoas? Vamos entrar um pouco na parte da ciência agora. O que atingiu Rio Bonito foi classificado tecnicamente como um tornado de categoria F3 na escala Fujita. Para a gente entender o que isso significa, é um tornado considerado severo, com ventos que podem passar dos 300 km por hora. É o tipo de força que arranca telhados e paredes até de casas que são bem construídas. É coisa muito, muito séria. E de onde ele veio? Segundo o José Marengo, que é um especialista do CEMADEM, o centro que monitora desastres naturais, esse tornado se formou a partir de um ciclone extratropical que já estava passando ali pelo sul do Brasil. Basicamente, ele foi uma parte menor e muito mais concentrada de uma tempestade bem maior. E aqui está o grande problema, o maior desafio de todos.
A velocidade com que um tornado desse se forma é coisa de minutos, e por se formar tão rápido é muito, mas muito difícil de prever. A tecnologia que a gente tem hoje ainda sofre para conseguir antecipar um evento desses a tempo de emitir um alerta eficaz. Então, já que é tão difícil prever, o que a gente faz? O recado dos especialistas é bem direto. O Brasil precisa, para ontem, investir e desenvolver sistemas de alerta melhores, mais rápidos. É a única forma de tentar proteger as pessoas de fenômenos como este no futuro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem pesada. Ainda mais agora que a gente vê eventos climáticos extremos ficando cada vez mais comuns. Como um país como o Brasil pode se preparar para o que parece ser imprevisível? Essa é uma discussão super importante e que a gente vai continuar acompanhando de perto aqui no Opa News PR. Aliás, se você curte esse tipo de análise aprofundada, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Valeu por acompanhar a gente até aqui e até a próxima!